Galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é um personagem das últimas semanas no futebol europeu e que está ganhando bastante relevância, né? Se a gente for olhar para Champions, para Bundesliga, para o ano de 2020 como um todo. Angelinho, lateral esquerdo do RB Leipzig, lateral esquerdo que teve uma passagem que foi muito pouco aproveitado pelo Manchester City com Guardiola e que agora tem feito partidas muito boas com muita frequência. Mais do que isso, tem decidido partidas. Nessa rodada da Champions, por exemplo, ele fez os 2 gols do Leipzig contra o Istanbul Başakşehir. E se a gente for olhar para as rodadas anteriores na Bundesliga, fez gol contra o Augsburg, fez gol contra o Schalke, então tem sido um lateral muito influente na forma de atacar, tem jogado muito bem, além dos gols também, né? Então não é só a questão de fazer gols, e sim a questão da efetividade da participação, a frequência com que ele participa, a forma como ele condiciona os ataques, como ele é uma peça importante dentro da engrenagem. Então eu acho que esse é um tema sempre muito legal da gente explorar aqui, que é como um contexto, como uma dinâmica coletiva pode potencializar algumas características individuais e pode projetar o jogador. Pode fazer com que o jogador chegue a um nível de protagonismo, a um nível de futebol, de confiança, superior ao que tinha vivido até então. Convido você a se inscrever aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, clica aqui embaixo, ativa o sininho da notificação também, que aí você recebe o aviso quando tiver vídeo novo aqui no canal. Deixa a curtida no vídeo, sempre importante para o canal também, e o comentário aqui embaixo. Para você, o Angelinho tá em que status, em que patamar entre os laterais, principalmente do lado esquerdo, né, no futebol mundial no momento? E por que eu tô fazendo essa pergunta? Porque não é de agora, né? O fim da temporada passada dele já tinha sido muito bom também. Ele já tinha sido uma peça importante na engrenagem do Nagelsmann na Champions, em que o Leipzig fez uma grande campanha, sendo semifinalista. Aliás, o Angelinho não é de agora. O Angelinho, na Eredivisie, jogando no campeonato holandês, já tinha tido um desempenho muito bom. Especialmente quando ele dá o salto, né, para jogar no PSV e faz uma temporada muito boa. Eu confesso que eu me surpreendi com um pouco o aproveitamento dele por parte do Guardiola, porque achava que ele poderia oferecer ao Manchester City características muito úteis para ser esse lateral que abre o campo, que explora o corredor, que vai à frente, que tem chegada com finalização, com passe, com cruzamentos rasteiros. Então eu acho que ele encaixava bem, mas o Guardiola acabou utilizando muito pouco, ele foi pro Leipzig, melhor pro próprio Angelinho, que tá jogando e tá indo muito bem. Então a ideia aqui é usar até o campinho para falar como são diferentes os sistemas que o Nagelsmann usa. Isso é algo até batido, né? Mas é muito interessante porque o Nagelsmann é um treinador muito flexível, muito versátil. Então ele muda as formações e os funcionamentos, as funções individuais dos jogadores dentro da engrenagem com uma frequência muito grande, de um jogo para o outro, dentro do mesmo jogo. Mas até por isso, e o Nagelsmann é um ótimo exemplo disso, até por isso a análise de um sistema de jogo não pode ficar só no sistema padrão, aquele número que a gente define, é 4-2-3-1, é 4-3-3, é 4-1-4-1, isso é importante como identificação de um padrão, mas muitas vezes a gente vai ver diferentes sistemas, mecanismos, desenhos na hora do time atacar em relação ao time defender. E esse caso do Angelinho no Leipzig é muito interessante porque mostra bem isso. Ele tem jogado como lateral, como ala, como meia aberto. E independentemente de qual é o sistema base, o sistema padrão como ponto de partida, como largada, a opção, a função dele acaba sendo sempre a de ocupar o corredor esquerdo. E ele tem tido um crescimento muito grande a partir dessa função, mesmo que partindo de diferentes lugares do campo. Vou até chegar para o lado aqui, para a gente usar o campinho aqui e falar sobre alguns desses diferentes sistemas. Por exemplo, diante do Istanbul Başakşehir, nessa última semana, nesse último jogo de Champions, o Leipzig jogou com uma linha com 4, né, e ele foi, no caso, o Angelinho foi o meia aberto pelo lado esquerdo. Então o que isso representa nesse 4-1-4-1, dá pra gente tratar dessa forma que o Leipzig usou? Ele foi um meia aberto. Tá, ele foi um meio aberto e como que o time funcionava? Porque aí ele passa a ser um ponta, ele vai trazer pra dentro, o lateral esquerdo, no caso o Halstenberg, eu não vou nem colocar, não tô nem colocando os nomes dos outros jogadores, porque são nomes que podem mudar muito de um desenho pro outro, de uma função pra outra, mas até pra ter mais destaque no Angelinho em si. Então tudo bem, você tem 2 laterais, 2 meias abertos, mas no momento com a bola, é o Angelinho quem continua tendo esse papel de abrir o corredor pelo lado esquerdo. Então, pouca diferença faz se ele é o meia, se ele é o lateral,
ou se ele é o ala. Porque, por exemplo, nesse caso contra o Istambul Başakşehir, ele era o meia pelo lado esquerdo, então ele era um ponta, ele de fato tinha mais liberdade, mas essa liberdade maior tem mais a ver com o momento sem bola, em que ele poderia recompor numa segunda linha, do que exatamente na mudança da característica com bola. Porque com bola, o que acontecia? Os laterais armavam por dentro, até porque só tinha um meio-campista dentro dessa formação, então os laterais viravam meio-campistas. O Leipzig saía com 2 zagueiros, até porque o Istambul Başakşehir não subia com muita gente para pressionar esse início de saída. 2 zagueiros já representavam uma superioridade na saída em relação a um atacante. Então, ficavam 2 zagueiros, os laterais por dentro, ajudando o volante. Então você já tem as opções de passe por dentro, com meio-campistas, embora não fosse um time repleto de meio-campistas, porque os 2 meio-campistas centrais vão estar lá na frente, atacando a entrada da área, sendo esses jogadores mais ofensivos. É uma característica do Leipzig, independentemente do sistema e do funcionamento também. O Leipzig tem, geralmente, jogadores que se aproximam na saída de bola, sejam zagueiros ou meio-campistas, pode jogar com 3, pode jogar com 2 zagueiros, pode jogar com um meio-campista, com 2, com 3, mas os meias vão atacar a entrada da área e congestionar aquele setor. Você vai ter um atacante com meias que chegam a essa área, principalmente Dani Olmo, Forsberg, que cresceu também nesse início de temporada, e jogadores abrindo o campo pelos 2 lados. Nesse sistema, eram os pontas. Então o Angelinho, como um meia aberto pelo lado esquerdo, teve esse papel de abrir o campo pelo lado esquerdo. O Halstenberg, que era o lateral esquerdo, estava armando por dentro, como um meio campista pelo lado esquerdo. Esse foi o funcionamento do Angelinho como meia aberto pelo lado esquerdo. Mas se a gente olhar para rodadas anteriores na Bundesliga, por exemplo, a gente tem visto o time jogar com 3 zagueiros. Então, tudo bem, sistema com 3 zagueiros e 2 alas. O Angelinho é o ala pelo lado esquerdo. Em geral, o Leipzig joga parte de um 3-4-2-1, ou seja, 2 volantes, 2 meias encostando em um atacante e 2 alas. A função do Angelinho segue a mesma. Ocupação do corredor esquerdo, atacar o corredor esquerdo, abrir o campo por ali, ficar espetado muitas vezes, ou receber a bola com condições de acelerar no espaço vazio. E aí tá uma característica importante. O Leipzig é um time de uma dinâmica acelerada, de toques rápidos, de inversões rápidas de um lado pro outro, justamente para pegar corredores vazios. Então o time vai jogar com 3 zagueiros, vai ter a saída de bola a partir dos 3 zagueiros, vai ter a participação dos meio-campistas ajudando nessa distribuição, os alas vão ocupar os corredores, vão ficar espetados ou vão receber nessa aceleração, e de novo, por dentro você vai ter ali a chegada do Dani Olmo, a chegada do Forsberg, aí o meia, o ala, o cara que vai jogar aberto pelo lado direito, pode ser o Nkunku, pode ser o Haidara, já foi o Tyler Adams em alguns momentos, tanto faz o nome. E aí, lá na frente, em geral, o Poulsen é quem faz esse papel do 9. Por isso que eu não tô colocando os outros nomes nas outras bolinhas das posições, porque aí tanto faz. Vai mudar a característica individual, mas o sistema, o funcionamento coletivo continua o mesmo. Então, momento com bola, o corredor é do Angelinho, é o cara da chegada, é o cara que vai aparecer em velocidade para receber e superar um adversário em velocidade, numa tabela, numa projeção, e fazer o cruzamento. Esse cruzamento na entrada da área, por exemplo, sempre vai pegar muita gente chegando para esse setor, porque é onde estão, no mínimo, atacante, 2 meias, mais a chegada de um dos meio-campistas, em geral um que infiltra, e ainda pode ter o cruzamento na segunda trave, que vai explicar parte dos gols do Angelinho também. Porque se você tem os 2 alas, ou meias, ou laterais, tanto faz, mas se você tem 2 jogadores bem abertos atacando o fundo, você tem também a chance de um cruzamento na segunda trave pegar o outro lado vazio. Por quê? Você já preencheu e congestionou tanto a entrada da área e que é normal que o adversário se preocupe com aquela faixa do campo. Um cruzamento mais longo pode pegar alguém atacando a segunda trave. Pode ser tanto o Angelinho cruzando para alguém chegar do lado oposto, quanto uma jogada pela direita para o Angelinho chegar do lado oposto. E o Angelinho tem feito gols dessa forma, se projetando com liberdade para atacar os espaços, aparecendo na área como esse elemento surpresa, já nem tão surpresa mais. Então eu falei do Angelinho como meia aberto, do Angelinho como ala pela esquerda. E o Angelinho como lateral pela esquerda, algo que tem acontecido menos até nesse início de temporada, mas que foi muito usado na reta final da temporada passada, por exemplo, e que está dentro do repertório do Nagelsmann. Segue a mesma dinâmica. O que muda é qual vai ser a função de cada jogador para fazer com que coletivamente o time tenha um equilíbrio de manter esse mecanismo. Você vai querer ter o Angelinho a partir da lateral esquerda como esse jogador que ocupa o corredor, que acelera, que se projeta? Ok, você tem diferentes formas de fazer isso. Uma delas, muito usada, por exemplo, quando o Mukiele joga na lateral direita. Porque ele fica como um terceiro zagueiro na base da saída de bola, fica como esse terceiro zagueiro em tese, você tem o lateral direito mais 2 zagueiros, está formado um trio de saída de bola. Mais 2 meio-campistas, era um 4-2-3-1, por exemplo, o momento sem bola, o momento
ponto de partida, tudo bem. O que você pode fazer a partir disso? Você vai manter o lateral direito como base da saída de bola próximo dos zagueiros, vai ter os dois volantes ajudando na distribuição. E aí, quem vai abrir o campo de ataque? Pode ser o meia pela direita, o Nkunku, por exemplo, faz muitas vezes isso, sendo o meia pela direita que fica aberto, abrindo o campo por ali. Do lado esquerdo, o meia não precisa ficar aberto por ali, pode centralizar, pode ser o Forsberg, por exemplo, com o Dani Olmo por dentro, pensando aí num trio de meias. Nkunku, Dani Olmo e Forsberg. Você pode ter o Nkunku abrindo o campo por um lado, Forsberg e Dani Olmo por dentro, mais uma vez, atacando a entrada da área, encostando no Poulsen. E quem vai ser esse meia pelo lado esquerdo? Ninguém, porque o Angelinho vai ser o lateral que vai ocupar esse corredor, que vai atacar o fundo, que vai chegar. Então, tanto faz o sistema como ponto de partida. O importante aqui é o mecanismo e o funcionamento com bola, que vai fazer com que você parta de diferentes desenhos, mas para chegar a composições parecidas, a ideias parecidas. Por isso, a ideia é tão importante, que é você compreender, independentemente de qual vai ser o sistema que você joga, como você quer gerar determinadas vantagens, quais as características que você quer explorar. O Angelinho tem aceleração, tem chegada à linha de fundo, tem tido cada vez mais um ataque à área, seja na segunda trave, ou seja conduzindo a bola por dentro. Ele vai fazer isso como lateral, como ala, como meia, como ponta, não vai fazer diferença, porque o mecanismo vai fazer com que os sistemas todos acabem indo para o mesmo caminho. O Leipzig consegue jogar com diferentes sistemas, alternando de um jogo para o outro, dentro do mesmo jogo, e o Angelinho tem sido um dos grandes nomes desse funcionamento, com participação direta em gols, em jogadas criadas, né? Embora não seja, por enquanto, nesse início de temporada, o cara das assistências, é o cara que frequentemente participa na construção de lances importantes. Mais até do que os gols, porque os gols às vezes podem ser mais casuais, eles podem ser mais do momento, não necessariamente ele vai manter um aproveitamento, uma média de gols marcados tão alta assim, mas a estrutura da forma do time atacar passa bastante pela qualidade que o Angelinho tem apresentado. Então eu diria que sim, hoje ele é um dos laterais mais interessantes e influentes de acompanhar do futebol europeu nas grandes ligas. A gente tá falando da Bundesliga, a gente tá falando da Champions, então é um nome pra gente observar ao longo da temporada, até pra ver se vai manter esse nível de desempenho, se vai se consolidar de fato como um dos grandes laterais do futebol mundial. Ele tem um crescimento muito relevante, principalmente nesse ano de 2020. Quero saber o que vocês acham disso tudo, deixem aí os comentários, falem sobre Angelinho, sobre funções, sobre o Nagelsmann, que é um treinador fascinante pela forma de pensar o jogo, pela forma de trabalhar diversas maneiras do time jogar. Conto aí com os comentários, com a inscrição no canal, a curtida no vídeo. Um abraço e até a próxima.